Olá pessoal, esse vídeo hoje eu vou dedicar ele a falar sobre alguns processos relacionados à anticultura do autoconhecimento. Na minha perspectiva, no meu modo de ver, o processo do autoconhecimento ele parte, na maioria das vezes, de uma perspectiva da introspecção. A introspecção em que sentido? A introspecção no sentido de você ter tempo para si, você ter tempo para hábitos de voltar para reflexões internas, para fazer questionamentos e aí sim desenvolver o processo do autoconhecimento. Para começar a falar dessa ideia da introspecção, eu quero me apropriar do conceito do dualismo, né, aplicado pelos taoístas, que é o princípio do Yin e Yang. De uma maneira bem sintética, toda manifestação, quando ela é mais volátil, ela é mais rápida, ela tem movimento, ela é mais dinâmica, tudo isso é relacionado aos processos Yang. E todos os processos relacionados a questões mais introspectivas, mais densas, sólidas, coisas mais fechadas, coisas mais paradas, são relacionadas ao processo Yin. Então, nesse sentido, eu queria deixar dois exemplos em relação a como que a nossa manifestação, enquanto comportamento consciencial, ela passa pelos dois processos. Por exemplo, se você, o seu cotidiano de ir à luta, né, de ir trabalhar, de fazer as suas coisas, são movimentos mais yang da sua manifestação. O seu momento de recolhimento, seu momento de introspecção, né, de descanso, isso seria uma manifestação mais yin. Então, eu quero demonstrar alguns exemplos de como que a nossa cultura, de certa forma, ela abomina muito a questão dos comportamentos yin na nossa manifestação e supervaloriza os comportamentos yang. Durante o nosso processo de vida, a maior parte, a nossa manifestação é yang. Se você for pensar, por exemplo, na noção que você vai ter uma carreira, que você vai trabalhar durante 20, 30 anos, né, e até você consolidar mais futuramente o processo da sua aposentadoria, todo esse processo durante essas décadas foram um processo de yang, que seria o processo da nossa sobrevivência, né? Como nós conseguimos sobreviver na vida. Eu associaria isso a um processo yang também. E o que a gente tanto programa, né, desse momento nosso da terceira idade, enfim, de ter uma estabilidade no nosso processo de vida, seria uma associação mais com o conceito Yin. A nossa dificuldade pensando então nessa noção de Yang, a nossa dificuldade de lidar com o comportamento Yin, ela é tão factual que nós observamos muitas vezes que várias pessoas quando aposentam, elas têm uma dificuldade muito grande de entrar na rotina, no esquema do que é um aposentado, né? Pelo fato de muitas vezes a pessoa ela se sentir numa condição de não utilidade, né? Não utilidade social, causando muitas vezes coisas muito comuns, como depressões nesse público, né? Qual que é a questão que eu vejo aqui? Justamente por nós termos uma cultura que privilegia comportamentos yang, né, manifestações yang, na maior parte das vezes, quando nós estamos em momentos vamos colocar assim, momentos mais yin, momentos de introspecção, né, em momentos que a gente está num processo de relaxamento e tudo mais, isso acaba virando uma realidade, a gente não sabe lidar com esses momentos, né? É interessante pensar que, principalmente pós a Revolução Industrial, e com o advento da ciência cartesiana, o homem cada vez mais se colocou na posição como uma máquina, né? Ou seja, o importante é que ele produza cada vez mais, que ele seja cada vez mais capacitado, que ele consiga fazer cada vez mais coisas em menor espaço de tempo e coisas como ele se autoanalisar, ele se investigar, enfim, coisas que levam ele para um olhar mais introspectivo. Isso foi se perdendo com os nossos valores, né? É interessante pensar que a nossa conduta é como se nós fôssemos realmente máquinas, né? Que ao você colocar um determinado combustível ou colocar um meio de energia, você vai funcionar de acordo com aquilo. E na verdade,
pensando no ser humano como uma tecnologia também, né, mas não essa tecnologia binária, mas sim uma tecnologia bem mais complexa, né, uma tecnologia emocional, uma tecnologia sentimental que tem muito mais variáveis, ela não funciona aos mesmos moldes, ela não funciona aos mesmos mecanismos. Dizendo em outras palavras, os nossos combustíveis não são energias, não são energias tão materiais. Os nossos combustíveis é afeto, é lazer, é felicidade, é sentimentos, é relação com os outros. E esses tipos de coisas, eles se manifestam mais em processos mais da nossa manifestação consciencial, que dentro de um sistema capitalista é mais abominado. A introspecção não é algo valorizado. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que uma vez eu estava num ônibus e eu ouvi um rapaz falando isso, que ele tinha um emprego lá e que toda vez que o patrão dele passava no local, mesmo que ele não tinha nenhuma atividade para ser executada, porque ele já tinha terminado as atividades dele, ele de alguma forma ele tinha que mostrar que estava fazendo serviço, tinha que mostrar que estava sendo produtivo, né? Ou seja, hora alguma era aceito por aquele patrão dele o fato de ele ter um comportamento maisinho, né? Sendo que ele já tinha resolvido as questões dele. Pelo menos dentro do sistema capitalista, assim, dentro desse processo Yang, isso foi levado tanto ao pé da letra que realmente quando nós temos comportamentos que não são dessa manifestação Yang, isso às vezes gera até um incômodo, né, para as pessoas. Eu noto que essa analogia do homem como enquanto máquina, ela não vamos dizer assim, ela não é procedente, né? Pelo fato de que, mesmo que se encare o ser humano fazendo essa analogia, que ele tem um combustível interno dele, que ele tem que produzir coisas, mas a tecnologia biológica humana, você pode colocar ela como algo bem mais complexo, algo que tem muitas mais variáveis, né? A nossa tecnologia não é simplesmente a alimentação de uma série de substâncias, né, orgânicas e inorgânicas, para que a gente produza energia através da transformação de energia, né, de ATP, essas coisas, e façamos o que temos que fazer. A nossa tecnologia ela é sutil, nós precisamos de amizades, de amor, de afeto, enfim, nós temos outros combustíveis, né? E muitas vezes esses outros combustíveis, o lazer, por exemplo, né, eles se manifestam nos momentos que a gente está nos processos de introspecção, que são nos nossos momentos de manifestação Yin. Então é interessante colocar o quanto que quando o comportamento Yin ele não é levado em consideração, o quanto que isso dificulta o processo no sentido de harmonização dessa tecnologia biológica que é o ser humano, né? Uma armadilha que eu acho muito comum dentro dessa lógica, dessa mecânica, né, da manifestação Yang, é quando o indivíduo ele entra nos processos de autoculpa por, às vezes, manifestar a necessidade de ter que ter um comportamento mais yin, né? Quais situações são essas? Às vezes o indivíduo lá, ele trabalhou a semana inteira, ele teve uma atividade yang, né, muito acentuada. No entanto, na hora que realmente o corpo dele, o organismo dele, a alma, enfim, o espírito, tudo dele está pedindo para ele realmente ter um movimento de introspecção, ele fica relutando quanto àquilo, né, pelo fato de muitas vezes ele construir dentro do paradigma dele que ficar ocioso é ruim, que descansar às vezes não é produtivo, enfim. Eu acho, fazendo até um paralelo com as doenças autoimunes, claro, a etiologia dela, né, a causa dela ainda, dentro da medicina ocidental, ainda não se tem, são consideradas doenças psicossomáticas, né, elas manifestam por ordens emocionais que vão ter uma influência no soma, no corpo, mas fazendo uma analogia às próprias doenças autoimunes, no sentido do organismo não começar a se reconhecer, eu vejo que tem muita relação com esse processo de quando você tem uma manifestação, por exemplo, Yang, o seu organismo te pede repouso, te pede um outro movimento, no caso Yin, e você não quer atender aquilo,
por causa de processos culturais, né? Que você tem que ser um ciborgue, que você tem que ser uma máquina, que você tem que produzir cada vez mais e ser mais eficiente. Aonde que entra o processo da manifestação Yin na nossa cultura? Eu vou colocar aqui dois exemplos, na verdade três, que é uma mistura de uma citação com algumas reflexões pessoais. A primeira é do taoísta Lao Tse, que tem um livro muito famoso que é o Tao Te Ching, né? A ideia é a seguinte: a não aspiração ou a ausência de intenção, assim como a aspiração ou a manutenção da vontade, são coisas importantes em nossa manifestação, pois a ausência de intenções nos liga com as nossas faculdades psíquicas mais sutis, assim como o estado de criatividade, liberdade de pensamentos. Enquanto o processo da vontade, que é um processo mais yang, é a manutenção das nossas manifestações. Eu acho interessante nesse momento que quando é colocado que quando nós entramos num processo de ausência de intenções, nós ligamos com as nossas faculdades mais sutis, com o nosso processo da criatividade. Um exemplo muito comum do pouco da nossa cultura que já tem um pouco do processo da manifestação Yin na nossa cultura, é quando a pessoa ela se dá, né, a permissividade de ter um lazer, de fazer uma viagem, e que muitas vezes ela vai com uma série de questões que no cotidiano yang dela ela não consegue resolver, e ao ter esse momento de desligar, né, de fazer o movimento de entrar para dentro, ela começa a encontrar soluções para essas questões. Então nesse sentido é que eu vejo que realmente o comportamento Yin ele leva ao processo da cultura do autoconhecimento. Um outro exemplo também que eu quero colocar é o exemplo do ócio criativo do sociólogo italiano Domenico De Masi. Tem uma ideia que ele fala assim: o ócio dissipativo e alienante que fazem nos sentir vazios e inúteis. Esse ócio, como se fosse o ócio à toa, ele fala que faz nos sentirmos vazios e inúteis. Porém, tem um ócio, né, que ele coloca, que faz nos sentirmos livres e otimiza a nossa produção de ideias. Uma ressalva aqui, que nessa forma de pensar é bastante válida, porém não aborda a questão da não intenção, como colocada pelo Lao Tse, mas que eu vejo que é um processo de passo inicial. Uma diferença que eu vejo no Domenico De Masi para o Lao Tse, que o Domenico De Masi até imagino por ter uma influência muito mais forte, né, da cultura capitalista, ele ser um cara contemporâneo, e o Lao Tse um cara que viveu na antiguidade. O Domenico De Masi ele ainda vê, no meu modo de interpretar, o processo do ócio, do comportamento Yin, como um processo utilitarista, né, que tem a ver com esse processo também mecanicista, do capitalismo, da produção. Eu não acho de todo pior, porque afinal de contas ele também consegue enxergar a valorização do comportamento Yin, né? Mas ele ainda coloca esse enfoque da produção e tudo mais. O Lao Tse ele já tem uma abordagem bem mais espiritualista, pelo fato de ele realmente entender que o processo do esvaziamento mental, do esvaziamento de produtividade, né, da questão da não intenção, isso faz você se conectar com coisas mais sutis, mais internas no que diz respeito a você, e que no meu modo de ver entra no processo do autoconhecimento de uma maneira mais profunda. E um terceiro exemplo que eu queria colocar, de um outro pensador também, que tem um viés diferente e que também já está entendendo essa mecânica, né, de encarar realmente a manifestação do comportamento Yin, isso é eu colocando, né, mas o processo da introspecção como um valor, né, agregador na manifestação humana, eu posso falar que ele é um engenheiro social, vamos colocar assim, que é o Jacques Fresco, né, um norte-americano que fundou o projeto Vênus. O Jacques Fresco, ele tem isso é uma afirmação minha, assim, mas eu vejo ele como se fosse um dos maiores pensadores assim, da ideia da sustentabilidade. Ele aborda técnicas, né, a nível de construção social, de organização social, na qual realmente, dentro das tecnologias que nós já vivenciamos hoje, o ser humano ele poderia ter muito mais tempo ocioso do que ele realmente tem hoje. Tem uma questão que o Jacques Fresco coloca, que
um relativo percentual dos tipos de emprego, dos tipos de trabalho que existem hoje, eles já poderiam estar sendo substituídos pelas tecnologias que a gente está vivenciando. Eu vou dar dois exemplos práticos que ele coloca, que eu acho interessante. Por exemplo, a própria questão do motorista e do trocador, né? Nós já temos tecnologias que realmente fazem os carros ter um trajeto, uma rota, na qual não precisaria desses motoristas e também nem da pessoa para fazer o recolhimento do dinheiro. A questão é que muitas vezes quando eu vejo que ele coloca esse ponto de vista, a primeira reação que vem é aquele processo. Não, mas aí vai gerar um processo de desemprego e tudo mais, e como é que vai funcionar isso? A questão pelo que eu vejo do Jacques Fresco, de aumentar a questão da autossustentabilidade, do mecanismo do funcionamento, da máquina social funcionar e deixar o ser humano mais livre, é justamente que é uma forma de entrar nesse processo de transição para a gente começar a ir para uma cultura de mais introspecção, uma cultura de mais manifestação yin e não excessivamente yang igual a gente vive hoje. Aí eu já vejo assim na minha forma de entender que esse processo de introspecção, né, de transição que o Fresco coloca, que o Domênico de Masi coloca, nós a nível social hoje, nós realmente não estaríamos preparados para isso, né? Boa parte das pessoas, que igual eu dei um exemplo no início do vídeo, dos aposentados, né, quando eles têm um momento de ter uma manifestação mais zen, eles não conseguem se adaptar, o mesmo eu acho que aconteceria dentro dessa mecânica a nível global. Só acontece que o interessante, isso é uma hipótese minha, dentro da minha perspectiva, é que no futuro as pessoas começariam a entender isso, o que fazer com o processo ocioso delas. E não ia ser simplesmente um momento de ficar com o burrinho na sombra e não fazer nada. E sim um momento de você realmente começar a entrar em questões que são muito mais prioritárias, questões básicas de como, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, que a filosofia clássica coloca, mas que a maior parte das legiões de pessoas sejam pessoas mais simples possíveis, após doutores, às vezes não tem nenhuma noção quanto a essa faculdade. Né? Eles realmente até afirmam, né, que não tem como a gente saber isso. E dentro da visão dos espiritualistas, enfim, das pessoas que lidam com esse processo do autoconhecimento, e de várias culturas, como os budistas também, enfim, isso sim é uma questão possível, basta que nós realmente façamos esse movimento. Então, assim, esse processo de transição dessa cultura excessivamente yang e para uma cultura mais controlada da manifestação yin, isso vai acontecendo aos poucos. Tem outros três exemplos que eu acho interessante. Por exemplo, a nível, se for pegar na questão no âmbito empresarial, eu enxergo que em determinados setores de algumas empresas, tipo a Microsoft, a Apple, a própria Google, elas já têm um pouco dessa mecânica, dessa manifestação. Quando elas, por exemplo, né, colocam dentro do contrato dos seus funcionários que ele vai criar seus horários de trabalho, ou seja, que ele vai trabalhar dentro da mecânica dele, dentro da lógica funcional dele. Se ele está lá no serviço dele, ele cisma de fazer um yoga, ele sai e vai fazer esse yoga. Ou seja, essas empresas elas já estão começando a entender essa mecânica de que o ser humano ele precisa desse outro lado, dessa manifestação. Então, sendo assim, eu vejo que essa manifestação ela é uma transição, né? E isso vai começar a aparecendo aos poucos. Um outro exemplo que eu vejo em alguns países da Europa, vários deles já estão diminuindo as cargas trabalhistas por entender que o indivíduo ele precisa de mais tempo para ele mesmo, né? E esse tempo para ele mesmo que não é falar de uma forma, um tempo para ele se autoconhecer, mas é um tempo para ele ficar consigo, para ele ter tempo para si. E o mais interessante, e no meu ponto de vista óbvio que aconteceria, é que percebeu-se que ao diminuir as cargas trabalhistas, a produtividade, né, dentro dessa mecânica yang, capitalista, elas aumentaram também. Porque o indivíduo está muito mais reabastecido, muito mais energizado, né? Ele teve tempo para si, ele cuidou de si. Tem algumas deturpações que eu observo quando se fala nesse processo de ter mais tempo livre, de ter um momento de introspecção, de ter um momento de cuidar do interno, né?
de ter um momento de lazer, de ter um momento do ócio, que eu já vi algumas críticas que no meu modo de ver são justamente das pessoas que estão mais robotizadas com esse processo dessa mecânica yang, de encarar o homem como máquina, que a pessoa falar que isso na verdade não passa de um eufemismo, de uma forma floreada para falar de justificar a preguiça. Eu acho essa noção super deturpada quando a gente pega, por exemplo, algumas pesquisas que estão acontecendo a nível de medicina, a nível de psicologia, que mostram que, por exemplo, o indivíduo ele tem vários quadros, várias desarmonias orgânicas, né? O indivíduo ele tem hipertensão arterial, ele tem um quadro de aumento de glicose no organismo, e esse indivíduo, ao colocar ele em contato com a natureza, de simplesmente caminhar, fazer um passeio, observa-se que vários processos fisiológicos dele, como os que eu coloquei, né, a pressão arterial diminui, ela começa a entrar nos processos de tender a ter uma maior regularidade, assim como a glicose. O próprio nível de estresse desse indivíduo, ele melhora de alguma forma pelo simples ato de ir lá. É interessante essa analogia, que o simples fato de você ir a uma floresta, né, ir a um movimento de lazer, isso já te causa um movimento terapêutico, né? A gente pode pegar o exemplo da medicina antroposófica, né, que ela leva muito isso em consideração e que tenta agregar esses valores, né, desse contato do indivíduo com coisas que remetem ao lazer dele, né, de fazer às vezes um ambulatório a céu aberto, para que a pessoa tenha contato. Um outro exemplo interessante que está dando muitos resultados, embora é uma técnica artificial, mas que também tem uma eficácia, são os hospitais, né, nas grandes cidades, que já estão começando a colocar florestas como fotografias, que aquilo, ao indivíduo olhar para aquilo, só o fato de ele olhar e remeter a uma experiência pretérita dele, faz com que ele fique mais calmo, que ele entre num processo de maior harmonização. Então, assim, esse processo, né, da introspecção, ele não é um argumento eufemista, né, para querer falar de preguiça, e sim é colocar à tona uma necessidade que nós temos pelo próprio funcionamento da nossa biologia. A nossa biologia precisa disso, né, o nosso organismo precisa disso. Tem uma coisa interessante que eu estou observando aqui enquanto eu faço esse vídeo. Eu noto que nesse momento eu consigo observar pessoas que estão usufruindo dessa mecânica, desse raciocínio, de realmente encarar o lazer como um processo de melhoria do seu próprio quadro, né? Eu queria só aproveitar e mostrar isso de alguma forma. Mais uma, né, das problemáticas que eu vejo em relação ao nosso processo de começar a ter mais tempo livre. Eu já vi também esse argumento, né, as pessoas falarem, pessoas comentarem comigo: não, mas o indivíduo, quando tiver esse tempo livre, se o ser humano sei lá, algumas pessoas gostam de colocar isso, mas se o ser humano já tem um processo de querer não fazer as coisas, né, o pessoal chama às vezes de vagabundo e tal, ele tendo mais tempo livre vai ser pior ainda. Quando a gente analisa por essa ótica, é que a gente, no meu ponto de vista, é que a gente não consegue entender essa mecânica, como ela funcionaria. Hoje, realmente, o indivíduo que fica o tempo inteiro nesse processo yang, quando ele tem uma manifestação yin, né, um lazer e tal, muitas vezes isso vai se manifestar através de uma catarse mesmo, porque o cara sabe que amanhã é segunda-feira e que ele tem que fazer uma série de coisas, tem que trabalhar para burro. Então ele tenta de alguma forma, claro, não é todos exemplos, né, não posso generalizar, mas ele tenta de alguma forma aproveitar desse tempo o máximo possível. E muitas vezes a pessoa acaba indo para processos bem excessivos, né?
enfim, o cara enche a cara, o cara pira, né? Agora, dentro desse processo de transição, que é o que eu estou querendo colocar aqui, o indivíduo sabendo sim que ele teria esse tempo maior para si próprio, ao longo de um processo cultural, ao longo de algumas décadas, isso vai mudando. O indivíduo ele já não vai ter tanto esse processo de cartaz, ele sabe que ele tem esse tempo para ele. Claro, aí fica o processo do livre-arbítrio, o que ele vai fazer com isso? Mas o interessante, e a hipótese que eu coloco, que ele naturalmente vai entrar nesse processo de introspecção. Uma hora ou outra isso vai levar a esse processo. Se você pega uma pessoa quando faz uma viagem, eu já dei esse exemplo, uma pessoa quando tem tempo para si, ela começa a ter reflexões que no cotidiano, na robotização da vida dela, como ela vive igual um ciborgue, ela não tem tempo para esses processos, né? E aí que eu vejo que começa a nascer de uma forma mais generalizada a cultura do autoconhecimento, que vem através da manifestação mínima. Todas essas iniciativas que eu tentei colocar essas iniciativas e exemplos, né, que eu tentei colocar nesse livro, desde o Lao Tse lá na antiguidade, com o Domenico De Masi, né, no processo contemporâneo, ao processo do Jacques Fresco, as empresas igual a Microsoft, a Google, todos esses processos eu vejo que eles estão começando a preparar o terreno para a gente começar a vivenciar uma cultura de introspecção, uma cultura que faz com que nós começamos a perder essa visão de nós mesmos enquanto máquinas, enquanto ciborgues, né? Enquanto manifestação extremamente yang. E se entendermos que a nossa mecânica, o nosso funcionamento é uma tecnologia diferente, nós somos uma tecnologia orgânica, né? Nós precisamos entender como sentimos, por que sentimos, e mais a um nível mais avançado, por que nós estamos aqui, quem somos nós, para que realmente a cultura do autoconhecimento ela entre no nosso processo de nível cultural e não seja uma coisa isolada, que ainda a gente vê um ou outro enveredando por esse processo.